Continuação da série de vídeos, Quando Jesus Voltará, parte 2. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu, que dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro e, na mão, uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: Lança a tua foice cega. É já vinda a hora de cegar, porque a seara da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Apocalipse 14, 6, 16. Note que esta passagem de Apocalipse menciona os mesmos elementos de Mateus 24 com uma semelhança impressionante. Comparemos em detalhes as duas passagens. Mateus 24, 9 diz: Então os entregarão à tribulação, os matarão, e sereis odiados por todos por causa do meu nome. E Apocalipse 14, 12, 13. Refere-se aos que têm a fé de Jesus. Aqui está a paciência dos santos, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. A causa de sua morte tem relação direta com a adoração da imagem do versículo 9, pois segundo o Apocalipse 13, 15 esta haveria de permitir que falasse e fizesse matar a todo o que não adorasse. Mateus 24, 9, 12 assegura que para esta época se haverá multiplicado a iniquidade, que o povo de Deus será odiado por todos. Apocalipse 14, 9 fala de uma entidade chamada a besta, a qual aparece em Apocalipse 13, 6, 8 blasfemando contra Deus e fazendo guerra contra os santos. Embora pareça inacreditável, todos os habitantes da terra chegarão a estar de acordo com ela. Mateus 24, 11 diz que muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Apocalipse 14, 9 fala acerca da imposição da marca da besta e da adoração a esta entidade e a sua imagem, fatos que precisamente terão sua origem na obra de um falso profeta, o falso profeta, que, diante dela, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Apocalipse 19, 20. Mateus 24, 13 diz que o que perseverar até o fim será salvo. Apocalipse 14, 12, falando do povo de Deus, diz: Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mateus 24, 14, falando da pregação da última mensagem de misericórdia, diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Apocalipse 14, 6 diz: O Evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo e língua, e povo. Mateus 24, 14 diz que, imediatamente depois de pregar seu Evangelho a todas as nações virá o fim.
Apocalipse 14:16 apresenta esta mesma verdade ao dizer: e a terra foi cegada, pois o Senhor Jesus ensinou em Mateus 13:39 que a ceifa é o fim do mundo. Todo o anterior confirma que Apocalipse é em si mesmo uma extraordinária ampliação dos eventos expostos pelo Senhor Jesus em Mateus 24:9-14 e que na realidade são uma mesma profecia, por meio da qual podemos saber com exatidão quão perto ou quão distante se encontra o fim do mundo. É importante ressaltar que apesar da vinda de Jesus estar muito perto, ainda não está às portas. Somente quando o mundo inteiro se unir contra o povo de Deus, quando se decrete a morte sobre os que se negam a prestar adoração à besta e à sua imagem, lembre que são símbolos, poderemos saber com certeza que a vinda de Cristo é iminente. Amigo leitor, não permita que seu coração se angustie e desanime com o que diz esta profecia. É certo que os que se neguem a adorar a besta e a sua imagem serão perseguidos até as últimas consequências, mas também é certo que Deus é nosso Pai, nos ama e não nos deixará sozinhos na prova. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Isaías 35:4. Ainda se necessário fosse dar a vida por causa da pregação do Evangelho, ou se nosso corpo sofresse dor e aflição nosso coração, tampouco devemos temer, pois se cultivamos nossa amizade com Jesus e fazemos dele o centro de nossas vidas, finalmente venceremos. Porque qualquer um que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8:35. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisso? João 11:25-26. A Bíblia nos diz, também, que não será necessário que todos os filhos de Deus percam a vida, pois haverá um grande número deles que serão protegidos durante este tempo e verão Cristo voltar sem terem conhecido a morte. O apóstolo Paulo descreve esta verdade de modo que nos anima a colocar nossa esperança no glorioso destino que espera os que permaneçam firmes e constantes. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses 4:16-18. Os personagens que intervirão no conflito final já estão presentes, e apenas esperam a oportunidade para tomar seu papel. O último grande drama da história deste mundo. É importante que todo aquele que crê na palavra bíblica como única regra de fé e prática, investigue com diligência que ou a quem se referia Jesus Cristo nas passagens proféticas de Mateus 24 e Apocalipse. Procure sabedoria na palavra de Deus, pois o fim está próximo, e vai acontecer de qualquer maneira, quer você acredite ou não. Seja sábio e aceite Jesus como seu único Salvador, ele te libertará desse sistema, e com os olhos abertos para a verdade do Evangelho, faça a sua parte, e leve o Evangelho para seus amigos e familiares, pois você não necessita ser um missionário, pastor ou apóstolo. E fiquemos atentos para os últimos acontecimentos.